Irmãos, a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais uma noite, reunidos para nós juntos adorarmos ao Senhor, né? Entregarmos o melhor que nós temos para Ele, e sabemos que Ele tem algo importante para cada um de nós nessa noite. A palavra diz: se nós buscarmos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração, confiando nele, Ele está pronto para responder às nossas orações. Ele está pronto para ouvir aquilo que nós temos para pedir a Ele. E sabemos que esse Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele cuida de cada um de nós. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui para nós adorarmos a Ele, estamos aqui para nós entregarmos a Ele algo que há em nossos corações. E cremos que Ele estará fazendo algo maravilhoso. Eu te convido agora, irmãos, para você se colocarmos de pé, para nós estarmos orando ao Senhor nesta noite, para estarmos dando início neste culto maravilhoso. Você que está no seu lar neste momento, você reúne com a sua família, né? Esteja junto neste momento. Vamos entregar este momento para o Senhor, vamos reunirmos, deixe os seus afazeres para depois, né? E vamos juntos cultuar ao Senhor, nós aqui e vocês aí nos seus lares, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui, Ele está aí no seu lar, juntamente com você, amém? E no decorrer deste culto, você que tem um pedido de oração, você pode já estar enviando, amém? Para que no momento da oração nós já possamos já estar orando, entregando ao Senhor. Então não deixe para a última hora, irmãos, porque senão às vezes na última hora que você estiver enviando o seu pedido, não dá para a gente estar falando aqui, não dá para a gente já estar orando, mas desde o início do culto você já pode estar enviando os seus pedidos de oração, amém? Então feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos juntos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, para estarmos aqui diante da Tua presença, falando contigo. Senhor, pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo nesta noite, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada coração. Que o Senhor venha visitar cada família neste momento, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e sabemos que o Senhor está pronto para ouvir os nossos pedidos. E sabemos também que o Senhor está pronto, Senhor, para nos abençoar. Pai querido, e cremos que nesta noite, Senhor, entregaremos o melhor que nós temos para Ti. Senhor, confiamos na Tua presença, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que passamos diante do Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve com cada um de nós, nos livrando de todo mal, de tudo aquilo que levantou contra a nossa vida no decorrer desse dia. Pai, Te agradecemos também por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite diante do Senhor, porque sabemos, Pai, como é maravilhoso estar diante de Ti. E eu Te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém, irmãos, vocês podem assentar, vocês podem ficar à vontade. Irmãos, nessa noite, Deus tem algo aos nossos corações. Durante essa semana, eu estive pensando, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu traga, Senhor? Que eu traga para os irmãos. Irmãos, há algo que Deus trouxe no meu coração esta semana, uma coisa muito importante, que é a transformação, que nós temos que ser transformados a partir do momento em que nós ouvimos o chamado de Jesus, a partir do momento em que nós fomos chamados, que Jesus nos chamou, a partir do momento que ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que ter essa transformação no nosso coração. Uma palavra que me chamou muita atenção, irmãos, foi sobre o apóstolo Pedro, né? Eu tive lendo a palavra e vimos, irmãos, que Pedro, né, e antes dele ser discípulo do Senhor, a palavra fala que ele era um homem, né, vibrante, ele era um homem que era dedicado ao seu trabalho, né? E vimos aqui que ele era um dos 12 discípulos de Jesus, que teve a sua vida transformada pelo amor e pela graça do Senhor. Por que ele teve a sua vida transformada? Porque quando Jesus passou ali e chamou, né, e convidou, ele largou tudo ali e ele veio seguir
a Jesus. Então nós vimos que há uma transformação a partir do momento que nós deixamos a nossa vida e seguimos a Jesus, a partir do momento que nós ouvimos o chamado do Senhor, deixamos e seguimos a Ele, né? Antes disso, Pedro, todos sabem que ele era um pescador, ele era um homem que vivia ali da pesca, do mar, e a palavra diz que ele era um homem que tinha um temperamento muito forte, um homem impulsivo. Então sabemos que qualquer coisinha ele ficava nervoso, qualquer coisinha ele ficava agressivo, né? Mas Pedro, ele mostrava ter uma ousadia, uma coragem, né? Um ânimo para aquilo que ele fazia. Ele não tinha medo, né, de estar ali no mar pescando, ele não tinha medo, e qualquer hora ele tinha aquele ânimo para estar ali no mar, não importava se o mar estava forte, estava brando, ele estava ali, né, prestando o seu serviço ali. Então nós vimos que Pedro, ele teve uma ousadia, e ele teve uma iniciativa, né, mas sabemos que em várias situações, mas ele teve também na trajetória dele, marcada, né, pelas inconstâncias e falhas. Ele foi muitas vezes inconstante, ele foi falho, muitas vezes na trajetória dele, mas apesar disso, quando Jesus passou ali e o chamou, né, nós vimos que a vida de Pedro, ela foi restaurada completamente. Então assim, o apóstolo Pedro, ele foi usado, né, poderosamente para abençoar as vidas. Então nós vimos que a partir do momento que Jesus passou ali e o chamou, ele largou tudo aquilo que ele fazia, né? Aquelas redes, largou tudo. E Jesus ainda falou que ele ia ser pescadores de almas. Irmãos, olha como é maravilhoso, né? Nós sermos pescadores de alma, nós ganhar almas para Jesus. Então nós vimos ali, da mesma forma é conosco hoje, irmãos. Jesus, ele tem nos chamado. Nós vimos que lá atrás nós éramos pessoas que muitas vezes, irmãos, nós, aos olhos do Senhor, nós não tínhamos, irmãos, jeito. Muitas vezes algumas pessoas olhavam e falavam: esse aí não tem jeito. Mas Jesus, ele transformou as nossas vidas, ele nos transformou, porque lá atrás, irmãos, nós não éramos dignos de ser chamados filhos de Deus, porque nós vivíamos uma vida errante, nós vivíamos uma vida toda atrapalhada. Mas a partir do momento que Jesus passou ali e nos chamou, nós viemos para a casa dele. Mas só que, irmãos, ali atrás, quando nós vivíamos lá no mundo, nós podemos ver que nós tínhamos os nossos defeitos, nós tínhamos, né, aquilo que não agradava a Deus, mas nós tínhamos uma ousadia, nós tínhamos uma iniciativa para fazer tudo lá no mundo. Tudo que falava, nós estávamos dentro. Convidava para uma festa, estou dentro. Convidava para isso, estou dentro. Mas nós vimos aqui nessa passagem aqui, que Pedro lá, ele tinha as suas, né, os seus defeitos, ele tinha o seu temperamento forte, ele tinha a sua ousadia, né, a iniciativa de fazer as coisas. Mas nós vimos aqui que depois que Jesus o chamou, algo mudou na sua vida. O seu temperamento, a sua vida era como era lá fora, ela mudou, né? Pedro, ele transformou. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro uma coisa que não mudou nele foi a coragem e o ânimo de servir ao Senhor. Então nós vimos, irmãos, que ele tinha os defeitos, mas ele tinha as qualidades. E os defeitos dele, a partir do momento que Jesus o chamou, os defeitos dele foi deixado de lado, e ele manteve a qualidade dele, que era a coragem e o ânimo. Então nós vimos, irmãos, que nós temos que ser da mesma forma. Nós temos que deixar, nós temos que mudar os nossos defeitos, mas aquele ânimo, aquela coragem que nós tínhamos lá fora, quando nós praticávamos algo, isso nós temos que trazer ela, para que nós usamos ela na obra do Senhor, para que usamos ela dentro da casa do Senhor, aquele ânimo, aquela coragem, aquele desejo de fazer algo. Lá no mundo nós tínhamos desejo de fazer algo para o mundo, e na casa do Senhor esse desejo ele não pode acabar, irmãos. Nós vimos aqui, né, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8,
Então nós vimos aqui, irmãos, que algo na vida de Pedro, né, mudou. Nós vimos aqui que no capítulo 4, no versículo 7, Pedro já começou a ter um relacionamento mais com Deus. E nós vimos aqui que no versículo 7, Pedro já começou a fazer a obra de Deus. Pedro já começou a trazer algo para a vida das pessoas. E o versículo diz assim, no versículo 7, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, e tendo antes tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós vimos aqui nesse versículo, irmãos, que Pedro algo já mudou no coração dele. Ele já começou a preocupar, ele já começou a enxergar de outra forma. Então nós vimos que Pedro aqui, né, ele estava já nos advertindo nesta palavra para a proximidade do fim, né? Ele nos ensina aqui que nós crentes em Jesus, nós devemos sermos sensatos, nós devemos ser prudentes, devemos ser justos e dedicados à oração, né? Porque a palavra diz aqui, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então ele já nos ensina que nós devemos ser prudentes, justos e dedicados à oração, né? Acima de tudo, né, que amemos uns aos outros de uma forma genuína e verdadeira, que Jesus tem nos ensinado. Então a palavra fala que tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros. Então nós vimos que lá atrás ele era um homem nervoso, um homem que muitas vezes ele guardava mágoa das pessoas, mas aqui ele já nos ensina, já houve uma mudança na vida de Pedro, e aí ele já nos ensina que nós devemos ser sóbrios, que nós devemos amar, devemos ter esse amor em nossos corações, e ter esse amor verdadeiro. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele é forte, o amor, ele é perdoador, o amor, ele apaga ofensas cometidas. Então, nós temos que ter este amor dentro do nosso coração, nós temos que viver este amor, né? Assim como nós recebemos de graça o amor de Jesus, né, do Senhor, também nós devemos dar gratuitamente esse amor sincero uns aos outros, assim como nós recebemos esse amor de Jesus, irmãos. Assim como Jesus passou lá e olhou para Pedro, viu a forma dele, chamou ele, não olhou como ele era, e ele acompanhou Jesus. Jesus fez da mesma forma conosco, irmãos. Jesus não olhou para nós, a forma que nós éramos, ele só nos ensinou, né? Ele só nos ensinou. E a partir desse momento, nós vimos que Pedro, ele já se tornou um discípulo de Jesus, ele já se tornou um discípulo de Deus, né? E aí nós vemos a diferença, irmãos, da vida de Pedro antes e depois ele como discípulo. Então, irmãos, algo que trouxe ao meu coração, que nós devemos olhar e devemos ser como Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus. Então Jesus, ele quer de nós o quê? Que nós sejamos discípulos, não simplesmente, irmãos, um membro da casa do Senhor, não simplesmente um seguidor, porque nós vimos aqui, irmãos, que a palavra, algo que Deus trouxe ao meu coração, nós vimos a diferença entre membros, entre seguidores, para discípulos. Então nós vemos que membros, muitas vezes ele espera pão e peixe, mas nós vemos a diferença de um discípulo. Um discípulo, ele já é o quê? Um pescador. Então nós não vamos esperar o pão e o peixe, nós vamos estar ao lado de Jesus, porque Jesus nos ensinou. Porque quando ele passou ali, ensinando para Pedro, Pedro seguiu a Jesus e ele mudou a forma dele. Então nós vemos aqui que um membro, um seguidor, muitas vezes ele espera algo, ele espera um pão e peixe, mas o discípulo, ele é um pescador, ele corre atrás, ele vai buscar, né? O membro, o seguidor, muitas vezes ele apoia-se no pastor da igreja, ele só quer um apoio no pastor, mas o discípulo não. O discípulo, ele já se torna um ajudador do pastor, ele já está ao lado do pastor. E nós vemos que o membro, muitas vezes, o seguidor, ele luta para ele crescer, mas o discípulo, ele luta para ele reproduzir-se.
Então nós vemos a diferença, né? Jesus, quando ele passou ali, ele trouxe Pedro, e ali foi indo, ele foi fazendo os discípulos, e foi reproduzindo, até chegar até nós hoje, irmãos. Imagina se aquele povo, quando Jesus passou ali na beira daquele mar, e Jesus foi trazendo aquele povo, se eles ficassem só seguindo Jesus, só seguindo, seria Jesus só, e aquele povo lá, nós não estaríamos aqui. Então Jesus, ele tem nos chamado para nós sermos discípulos, né? Membros querem ir para o céu, seguidores querem ir para o céu, mas o discípulo, ele é diferente, ele quer ir para o céu, e ele quer levar pessoas para o céu. Então olha só para ver, irmãos, o discípulo, ele quer mais, sempre que ele fazer mais a obra de Deus. Então o discípulo, não apenas ele soma, mas ele faz a multiplicação, né? Foi assim que Jesus fez, e foi assim que ele quer que nós façamos. Então, irmãos, vemos ali a diferença, né, de Pedro, quando Jesus passou ali e o chamou para fazer a obra. Então hoje Jesus, ele quer, irmãos, que nós sejamos discípulos. Ele não quer, irmãos, que nós sejamos simplesmente um seguidor dele. Ele não quer que nós simplesmente sejamos estar ali esperando algo, mas ele quer, irmãos, que nós fazemos a obra dele. Ele quer que nós sejamos transformados. Então, irmãos, essa palavra, ela veio muito forte no meu coração esta semana, e eu trouxe ela primeiramente para mim. Primeiramente eu comecei a olhar para dentro de mim e falar: Senhor, o que eu sou? O que eu tenho sido? Senhor, eu tenho sido um seguidor, ou eu tenho sido um discípulo seu? Então, irmãos, esta palavra, ela veio primeiramente ao meu coração, para que eu viesse a analisar, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo simplesmente um seguidor de Jesus, mas Jesus, ele quer mais, ele quer algo a mais de cada um de nós. Então aqui em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, amém? Nós podemos ver aqui, no capítulo 5 e no versículo 7, Pedro trazendo algo ainda mais, a confiança, Pedro mostrando para nós a confiança, né? Lançando, no versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele nos ensina que devemos confiar no Senhor, e que nós devemos lançar as nossas ansiedades. Olha para ver como que Pedro já teve algo que mudou o seu coração, e que nós devemos também ser mudados, porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos lá fora, e antes de nós conhecermos a Jesus, muitas vezes nós ficamos preocupados com as nossas coisas, mas a partir do momento que nós estamos ao lado de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós já começamos a ter essa confiança, né? Porque a palavra fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então nós vemos aqui que lançar, irmãos, significa o quê? Arremessar com toda a força, atirar, né? Largar, soltar. Então nós vimos que Pedro, ele aprendeu a projetar a sua aflição e entregar os seus cuidados ao Senhor, aquele que tem todo o controle da sua ação, que é Jesus Cristo. Então olha só para ver, irmãos, nós já começamos a ser diferente, porque a partir do momento que nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos entregando, estamos sendo os discípulos de Jesus, o que as pessoas veem em nós, irmãos? Muitas vezes nós pregamos a palavra do Senhor, muitas vezes nós falamos o que Jesus faz, mas eu já vi, irmãos, muitas pessoas às vezes falar assim: mas eu chego naquela pessoa para falar, contar algo que eu preciso receber de Deus, o que eu estou passando, e eu vejo que naquela pessoa, muitas vezes ele vem, em vez dele trazer uma palavra para mim, a gente não percebe aquela confiança, não percebe aquela segurança que ele tem em Deus. Então, irmãos, por quê? Porque nós não estamos sendo aqueles discípulos de Jesus, nós estamos simplesmente sendo aquele seguidor. Então, Pedro, ele encontrou em Jesus o refúgio eficaz, né? Ele viu ali que Jesus, ele era o recurso para a vida dele. Então nós também podemos largar, né, todos os nossos estresses, todas as nossas inquietações, né, todos os nossos receios, e termos confiança totalmente em Jesus. Então nós podemos deixar tudo nas mãos do Senhor, deixar que Ele cuida de nós, e
aprender, irmãos, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, né? Apresentar ao Senhor também todos os nossos anseios, entregar nas mãos dele e deixar que ele cuida de nós, né? Nós vimos aqui também, no versículo 8, que diz assim, ó: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então nós vimos aqui, irmãos, o que Pedro vem trazendo para nós aqui. Ele nos fala também que nós devemos ser prudentes e vigilantes, porque esta é uma recomendação, né, fundamental para todos os crentes nos nossos dias. É o que muitas vezes, irmãos, não acontece em nossas vidas. Então olha como Pedro, ele veio aprendendo tudo de Jesus. Jesus vem ensinando e ele veio aprendendo, e tudo que ele aprendeu, ele passou para nós nessas cartas dele. Então nós vimos aqui que Pedro diz que o fundamental é que nós tenhamos essa confiança em Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, eu até peguei uma ilustração aqui ela é simples, mas é muito interessante para nossas vidas, né? Nós vimos aqui quando se faz um safari ou caminha no meio da selva, né? E é preciso nós estarmos atentos aos perigos que estão à volta. Uma vez eu estava assistindo na televisão aquelas pessoas que vão ali pelo meio do mato ali, né? Ver a selva ali, ver aquele leão. E o que acontece? Tem que estar atentos, porque se nós começarmos a olharmos pela beleza dali, né, da selva ali, daquelas coisas ali, mas nós sabemos que ali existem ameaças, né, reais, que ali há animais ferozes, que ali há animais famintos, né, a caça, que pode nos atacar. Então o que acontece? Assim também pode acontecer conosco, né, que somos servos de Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as belezas do mundo, né? Que o mundo tenta mostrar as belezas, mas nós vimos que ali há um animal feroz, que ali há um animal que está esperando a caça. Assim como aquelas pessoas que estão ali no meio da selva, passeando e prestando atenção, vendo aquela beleza ali, se eles não terem cuidado, aquele animal feroz pode o tragar. Então, da mesma forma é nós, irmãos, nós estamos andando no mundo, há muitas belezas que o diabo oferece, mas se nós não prestarmos atenção, irmãos, nós podemos ser tragados pelo inimigo. Então o que acontece? Pedro, ele traz esta palavra aos nossos corações, que nós devemos viver, devemos andar, mas devemos ter cuidado. Nós não podemos baixar a guarda, nós temos que estar sempre atentos, não devemos ficar distraídos, né, com as coisas dessa terra. Nós vimos que o inimigo, né, dos crentes, ele anda ao derredor de nós, né, esperando o momento para nos atacar. Ele está esperando o momento para nos destruir. Então o que acontece? Mas nós devemos, a palavra diz, que nós devemos resistir o diabo, que ele fugirá de nós, né? Aqui no versículo 9 diz: a qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Então nós vimos, irmãos, que da mesma forma, os outros irmãos em outros lugares, eles estão passando pelos mesmos riscos que nós estamos passando. Então nós não devemos, irmãos, nos afastar da confiança, né? Nós devemos ser firmes na palavra, devemos ser inabalável na palavra do Senhor. Nós devemos fazer tudo para a honra, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, lembrando que Cristo, né, e todos estão espalhados, todos os nossos irmãos que estão espalhados aí no mundo, eles poderão, né, passar os mesmos sofrimentos que nós estamos passando, mas nós devemos saber que Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o que está conosco, Ele é o que caminha conosco, irmãos. Apesar de tudo isso que nós vemos, que o inimigo ele tenta nos atacar, mas nós vimos, irmãos, que Jesus, Ele está conosco. Então nós temos, irmãos, mais, né, experiências e confiança no Senhor, né, que Pedro. Nós temos que ter mais essas experiências com Pedro, como Pedro teve. Mais para frente nós vamos ver, irmãos, teve mais algo aqui que Deus trouxe
né, ao meu coração que Pedro lá na frente, ele teve umas experiências com Deus, porque ele mostrou a confiança com o Senhor, ele mostrou a confiança quando ele andava, quando ele estava com Jesus, né? Mas outros dias nós vamos estar falando mais um pouco sobre Pedro, mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração esta semana, para que nós tivéssemos, irmãos, esta experiência que Pedro teve, que nós vivemos como Pedro viveu, largar tudo lá atrás, viver uma vida com Jesus e ter essa confiança no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Nós vimos que o inimigo, ele tem lutado todos os dias contra a nossa vida, ele tem levantado todos os dias contra a nossa vida, mas nós temos essa certeza que nós temos um Senhor, nós temos um Deus que está ao nosso lado. Então nesta noite, irmãos, que esta palavra fique ao teu coração, que essa mesma palavra que Jesus trouxe para mim, que Ele falou ao meu coração, que fique ao teu. Vamos nos examinar, irmãos, o que nós estamos sendo, se nós estamos sendo seguidores, se estamos sendo membros, ou se estamos sendo discípulos, porque discípulos, irmãos, ele vai mais além. Discípulo, ele tem mais intimidade com Deus. Discípulos, ele tem mais intimidade. Aqueles 12 discípulos ali, irmãos, eles tinham mais intimidades com Jesus do que os seguidores. Os seguidores era só naquele momento, mas os discípulos não. Os discípulos, eles estavam sempre ao lado de Jesus. Eles estavam sempre tendo aquela intimidade com Jesus. Então eles aprendiam algo de Jesus. Assim como nós vimos Pedro aqui. Pedro, ele aprendeu muita coisa, e tem muita coisa para frente, irmãos, que Pedro nos ensinou, vai nos ensinar dentro dessa palavra. Então, irmãos, nessa noite, que você guarde no teu coração esta palavra, que vamos mudar as nossas vidas, que nós não deixamos que o que nós vivíamos lá atrás continue em nossas vidas, nos atrapalhando ter essa intimidade com Deus. A única coisa, irmãos, que nós não podemos mudar dentro de nós é a ousadia, é a iniciativa de fazer a obra de Deus. Então, irmãos, que esta palavra fique no teu coração esta noite, que o Senhor fale melhor no teu coração, e que nós vivemos uma vida com Jesus, e que nós estejamos junto com Ele, vivendo este Evangelho. Amém? Agora estaremos adorando o Senhor, irmãos. Você na sua casa, abre o teu coração, vamos adorar ao Senhor, vamos fazer este louvor, essa adoração a Deus. E neste período, irmãos, continue mandando os teus pedidos de oração, para que Deus possa estar fazendo milagres nas tuas vidas, porque nós temos, irmãos, nós temos recebido os pedidos de oração, mas nós também, irmãos, temos recebidos o agradecimento do que Deus tem feito na vida das pessoas. São grandes coisas que Deus tem feito, irmãos, através dessa oração, através da fé. Então, irmãos, não esqueça, esteja mandando os seus pedidos de oração, e adoremos ao Senhor nesta noite. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do nosso coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? A presença do Espírito Santo neste lugar. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Há uma presença do Espírito Santo na tua casa. Porque nesta noite nós damos lugar a Ele. Nesta noite nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. E creia que você que mandou o seu pedido de oração, creia que Deus estará fazendo este milagre na sua vida. Creia que Deus estará fazendo essa obra na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso
um Deus que fala e é um Deus que cumpre. Ele diz na sua palavra que tudo que pedir no seu nome, crendo, recebereis. Amém? E nesta noite nós vamos estar, irmãos, orando por estas pessoas. E você que mandou esse pedido de oração, creia que você estará recebendo, irmãos, porque como eu já disse antes, nós já recebemos, irmãos, das pessoas que têm pedido, né, a oração, e eles têm testemunhado que têm recebido os milagres do Senhor. Então você que mandou esse pedido nesta noite, creia que Deus estará fazendo esta obra na sua vida, né? A nossa irmã Vânia, ela pede oração pela família. A obreira Roseli pede oração também pela sua família. A nossa irmã Natiele também, ela pede oração pela sua família. Nosso irmão Natan Baroni, ele pede oração pela vida de um irmão, Tavinho, por sua saúde e por sua família, também para nossas famílias e toda a família BBC. A nossa irmã Nayane Alves, ela pede oração por sua vida e por sua família. A nossa obreira Maria Antônia, ela pede oração para o casal Simone e Fabiano, e também pede oração pela sua família. O nosso irmão Miller Constantino, ele pede oração por sua vida, pela sua família e por todos os irmãos da igreja BBC. Nossa irmã Yasmin, ela pede oração, a Yasmin Bueno, ela pede oração por sua vida e por sua família, e por todos que precisam de forças para voltar para o caminho do Senhor Jesus. Amém. O nosso irmão João Paulo, ele pede oração por sua vida e sua família. A obreira Maria Antônia, ela pede oração também para o nosso irmão Ananias e seu filho Gustavo. Amém? Essas pessoas que enviaram esse pedido de oração, irmãos, creia que Deus estará fazendo este milagre na sua vida. Amém? Fechamos nossos olhos. Convido os irmãos que estão aqui nesta noite para nós juntos intercedermos ao Senhor. Você que está no seu lar também esteja intercedendo através desta oração, e você que pediu esta oração também, ligue agora no trono da graça, abre seu coração, porque Deus estará fazendo este milagre na sua vida. Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez. Senhor, esses pedidos que foram enviados aqui nesta noite, Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada lar, Senhor. Pai querido, nesta noite nós colocamos cada um diante de Ti. Senhor, nós pedimos aos Teus anjos que levem esses pedidos de oração com taças de ouros até diante de Ti, Senhor. Pai querido, nós viemos pedir pelas famílias que têm, Senhor Jesus, colocado esses pedidos. Que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre cada família, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus. O Senhor sabe as necessidades de cada um dos Teus filhos. Pai querido, aqueles que estão neste momento precisando de uma cura, Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça, que o Senhor venha derramar da Tua bênção sobre esses lares, Pai. Pai querido, que o Senhor faça uma obra, Pai querido, uma obra maravilhosa nessas vidas, Senhor. Pai querido, nesta noite nós colocamos também aquelas pessoas, ó Deus, que estão no leito de hospital, neste momento esperando um milagre, esperando uma obra do Senhor. Pai querido, que o Senhor visite cada leito de cada hospital, cada quarto neste momento, Senhor, porque ali eles necessitam de Ti, Senhor. Pai querido, nós apresentamos, Senhor Jesus, cada pedido nesta noite, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, as famílias, o Senhor venha abençoar os lares. Pai querido, nós Te pedimos também pela liderança, Senhor, desta igreja. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, pelas vidas que aqui, Senhor Jesus, tem cultuado a Ti, Senhor, por esta família, o BBC, Pai. Que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que quando chegarem aqui, Senhor, possam sair daqui cheios da Tua graça. Senhor, nós apresentamos também, Senhor, a nossa cidade nas Tuas mãos, a direção dessa cidade, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor Jesus, da Tua graça sobre a vida deles, ó Pai, que eles venham a entender, Senhor Jesus, e venham a aprender como, Pai querido, dirigir a nossa cidade, porque nós cremos no Senhor, que um dia, Senhor, nós ganharemos Elohim Mendes para Ti. Cremos que um dia Elohim Mendes será toda sua, Senhor Jesus, para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, nesta noite, Senhor, nós colocamos, ó Senhor,
todos nas tuas mãos, Pai querido. E este momento que estivemos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, que seja um momento marcado no céu. Pai querido, que este momento seja um momento de bênção na vida das pessoas, ó Pai. Senhor, nesta noite, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que necessitam, Senhor Jesus, dessas orações, que necessitam, Senhor Jesus, destes milagres, ó Pai querido. Nesta noite, Senhor, nós colocamos a vida dos Teus filhos que aqui estão reunidos também. Pai querido, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, ó Senhor. Que haja um mover do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Aqueles, Pai querido, que também estiveram conosco durante este período, Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor Jesus, da Tua unção sobre cada casa, sobre cada lar. Senhor meu Deus, te pedimos, Senhor Jesus, e eu creio no Senhor, que todos os pedidos que foram lançados aqui, Senhor, e que tudo aquilo que foi pedido, Senhor, o Senhor estará fazendo, Senhor, o Senhor estará restaurando, o Senhor estará resolvendo os problemas, o Senhor estará abençoando as vidas, ó Deus. E nesta noite, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, e cremos no milagre, e cremos na Tua obra, Senhor, e creio que o Senhor estará já fazendo um milagre, e eu creio que nesta noite o Senhor visitou cada lar, eu creio que o Senhor visitou cada família, Senhor. Pai querido, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Pai querido, nesta noite, entregamos a Ti, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Irmãos, agradecemos a você que esteve conosco nesta noite, amém, que o Senhor Jesus derrame das suas bênçãos sobre você, você que esteve no seu lar também, até agora, juntamente conosco, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que você tenha uma semana abençoada debaixo do Senhor, debaixo das mãos do Senhor Jesus, e nós que estamos aqui também, que tenhamos uma semana abençoada. Então, irmãos, nesta noite, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor teve conosco, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença. Pai querido, que todos tenham uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça, e que a Tua virtude, que a Tua unção alcance cada vida, Senhor. E nesta noite, Senhor, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos possam dizer: se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Quem pode salvar a nossa família? Quem pode nos abençoar? Quem pode derramar as suas bênçãos sobre nós? Quem pode abençoar a nossa família? Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus, que tenha uma semana abençoada debaixo das mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado